O professor Beto está aqui no estúdio para explicar para a gente como é que vai funcionar esse retorno às aulas. Professor, mais uma vez, bom dia, né? E olha, inicialmente, com essa previsão de retorno às aulas nessa segunda-feira, eu gostaria que o senhor já começasse essa nossa entrevista explicando para os nossos ouvintes quais as modalidades serão oferecidas ao alunado. Bom dia de novo. Então, Ero, obrigado por estar aqui. Nós iniciaremos a rede básica de educação. Ela é composta de duas modalidades, a infantil e o fundamental. No infantil, ele é subdividido em outras duas modalidades, que são as creches, os CMEIs, que são crianças de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que é o Jardim 1, Jardim 2, nas escolas infantis, crianças de 4, 5 anos. Essa modalidade infantil, tanto de CMEIs quanto da pré-escola, ela continuará apenas no modo não presencial. Então, o infantil, ele não retorna presencialmente. Ele vai continuar. Então, os pais que têm essas crianças matriculadas no infantil, então, já ficam sabendo que não retornará. Por que não retornar do infantil no modelo presencial? Exatamente pela idade e também por não ter tido um grande prejuízo pedagógico ainda nessa fase, né? É sabido que o infantil hoje ele faz parte da educação. Antigamente as creches não eram da educação, então são escolas e é muito trabalhado desde o berçário, né, essa parte pedagógica também. São estimuladas as nossas crianças, mas eles não, nós vamos economizar ainda, assim, deixar mais uma clientela sem essa presença, né, exatamente porque não teve um prejuízo tão grande pedagogicamente. E o outro fator de não voltar ao infantil no presencial é exatamente a idade, o comportamento, a obediência. Essas crianças, elas terão muita dificuldade de obedecer às normas sanitárias, o distanciamento, né? É imaginar que essas crianças ainda estão na fase de bico, de mamadeira, e que exige muito contato do professor, principalmente, né? Nas creches tem até o banho, né? Então é bem difícil o retorno para essa faixa de idade. Já na faixa do fundamental, que é primeiro ao quinto ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, esse nós vamos voltar gradativamente, né? Tem regras para isso também, com o modo presencial como opção. Então essa modalidade, ela que tem o retorno presencial. Então dia 2 de agosto agora, né, depois de amanhã, todos retornam no modelo não presencial. Todos os alunos retornam. Nós estamos, na verdade, no segundo semestre, né? Já existe o calendário escolar desde janeiro, né? Então estava previsto férias em julho e estava previsto o retorno em agosto, independente de pandemia. Então continua normal, né, essas funções. Vai funcionar igual foi 2020 e igual foi 2021, onde os pais vão à escola pegar as atividades, né, da semana, e na outra segunda-feira eles trazem essas atividades realizadas e pegam as novas atividades. Então, assim que funcionou, além, né, do instrumento que a gente usou, que é o grupo de WhatsApp com os professores. Os pais sabem que eu estou falando porque todos eles participam do grupo da sala, né, daquele professor, determinado professor. Então, continuará esses grupos com os professores, né, que no dia a dia atende individualmente todos os pais. Então, o sistema não presencial para a capacidade do município são essas duas opções, né, de entregar as atividades presencialmente, né, e também o grupo de WhatsApp. É lógico que alguns professores também usam outros meios, né, de atingir os alunos através da rede social também. As escolas também têm suas programações para isso. Então, de início seria isso. E o fundamental ele vai iniciar agora com a principal regra, não sei se você me permite falar. Sim. Que é a escolha do pai. Então a principal notícia aqui é essa, né? Tirar da cabeça dos pais que é obrigatório. Não tem nada obrigatório.
o pai vai ter a opção. Então, no dia 2 de agosto, todas as escolas, todos os professores estarão entregando aos pais um termo de responsabilidade e compromisso. É exigido esse termo. E nesse termo, o pai vai optar, né? Meu filho vai voltar presencial ou meu filho vai voltar no não presencial. Então, ele tem as duas opções. Então, aquele pai que está inseguro ainda, né? Ele pode ficar tranquilo que ele vai continuar recebendo as atividades e o contato com os professores no modelo de 2021, do primeiro semestre, e de 2020 também, né? Então, tem essas opções. E ao que voltar, ao que optar por colocar seu filho no presencial, nós dependemos do número, né, do quantitativo de alunos que irão voltar. Porque nós tivemos uma resolução, agora uma nota técnica do COE, onde permite até 50% da capacidade da sala, né? Então, se uma sala cabe 30 alunos, um exemplo, significa que o máximo que a gente pode colocar dentro daquela sala são 15 alunos. Então, é muito um cálculo matemático, né? Então, vamos dizer que desses 30 alunos, 20 quer retornar no presencial, nós vamos ter que fazer um escalonamento, assim como é feito na rede privada, por exemplo, no Educandário, no Ágape, onde os alunos, quando ultrapassam, né, que era 30%, agora é 50%, quando ultrapassa, faz um escalonamento, ou seja, um grupo estuda uma semana e o outro grupo estuda outra semana. Então vai revezando, mas já é um início, né? É o início do presencial gradual. Então, a grande novidade é essa, a abertura para até 50% da capacidade da sala de aula. Então, seria isso. Agora, o que não pode mesmo, é o pai não escolher nenhuma das modalidades. Exatamente. Ou presencial ou não presencial. Porque aí a família estaria cometendo um crime contra a criança, né? Lugar de criança é na escola. E nós estamos aqui para incentivar os pais a escolher uma dos dois sistemas que o município oferece. Está lá na Constituição, é a obrigação do município oferecer o sistema educacional e é a obrigação da família colocar o aluno na escola. Então, o Ministério Público está atento a isso, o Conselho Tutelar está atento a isso, todas as escolas nossas fazem a busca ativa, né? Graças a Deus, no sistema não presencial, nós atingimos quase que 100% dos alunos através desse grupo do WhatsApp e os pais pegando as atividades nas escolas. Então funcionou muito bem e ele continua, né? Então, só para dizer então que quem volta para o presencial vai depender muito do quantitativo lá da sala dele, né? Agora vamos dizer que nesse mesmo exemplo, 30 alunos, se apenas 10 falar não, 10 optou pelo presencial, significa que aqueles 10, que a sala cabe 15, significa que aqueles 10 eles terão aula todos os dias, não precisa de escalonamento. Então é muito de turma mesmo. Então nós temos quase certeza de turmas que vai querer voltar mais de 50% e de turmas que vai querer voltar menos de 50%. Mas é assim que vai funcionar. Eu quero voltar, professor, agora nessa nossa entrevista, perguntando o seguinte: como é que está o nível dos alunos depois desse período fora das salas de aula? E eu gostaria de saber o seguinte: é possível recuperar esse tempo perdido? Isso, era importantíssimo essa pergunta. Nós fizemos no final do primeiro semestre de 2021 agora uma avaliação, né? Que para o município ela chama SAREM, é como se fosse uma prova parecida com a de IDEB, mas ela é municipal. E é esse o motivo da gente oferecer o retorno ao presencial, porque é catastrófico o resultado. Então é incomensurável, é difícil de avaliar, mas a população tem que entender que a educação já contribuiu bastante em ficar fechada, entre aspas, 1 ano e meio, né? E agora é a hora do retorno, né? Então acho que são 8.000 alunos que deixaram de participar presencialmente, enquanto isso todo o comércio aberto, foram reabrindo, as próprias escolas particulares. Na verdade, já é permitido 30% há muito tempo, tanto é que Educandário e Ágape, né, funcionam assim. Então o município é que conseguiu segurar ao máximo, mas agora explodiu com essa notícia que você perguntou, exatamente o nível dos alunos. Nós temos que imaginar que uma criança hoje que está no 4º ano,
ela perdeu 1 ano e meio, o segundo e o terceiro, que é onde alfabetiza, né? E daqui uns dias nós temos que entregar esses alunos para a rede estadual, né? Do 6º ano em diante. Então é preocupante, tanto é que o ministro da Educação foi em rede nacional, quase que ajoelhou, falou: gente do céu, volta, porque vai ser muito difícil. Antigamente falava-se em 2 anos para recuperar, né? A gente não sabe medir isso, vai depender muito de cada município, né, no investimento para essa recuperação. Também temos que colocar como notícia que o investimento seria melhorar. O investimento seria voltar ao presencial, oferecer os 2 sistemas, e no não presencial investir mais em tecnologia. O município está preparado para isso, todos os processos estão andando, né? Então isso vai ser muito importante para a recuperação. Que seria internet de qualidade em todas as salas de aula, que seria a transmissão ou gravar todas as aulas para que o aluno pudesse assistir na sua casa no momento que ele der conta. Então tudo isso está sendo planejado, já está nas fases de licitação, e nós vamos investir em monitoramento de câmeras, tudo isso faz parte desse sistema. Plataforma, né, de sala de aula, né, para interagir a escola e a criança. A Secretaria de Educação, ela já está treinada, nós já temos o equipamento que nós vamos oferecer como piloto lá na Secretaria, e repassaremos isso às unidades escolares. Então, Herô, é muito sério esse retorno, e a recuperação vai depender muito disso, né, da participação ainda maior das famílias. Então, quando a gente está aqui dando a oportunidade do presencial, de fato os pais acreditarem nisso, porque nós não estaríamos fazendo isso sem saber desse resultado tão ruim que a gente teve na avaliação diagnóstica no nosso município. E são N motivos, né, secretário, do que leva a esse resultado tão ruim nessa prova do Sarém, né? Sim. Agora é lógico que nós temos resultados bons também, né, mas nada se compara ao presencial. Eu quero aproveitar o momento exatamente para parabenizar, né, aos servidores da educação, em especial aos professores, porque não foi fácil, né? Tem pessoas que acham que sim, mas não é fácil mudar de uma hora para outra o seu sistema de dar aula, né? Que seria gravar vídeos, né? E transmitir e interagir com, né, que ele interagia com os alunos todos na sala. Agora ele interage individualmente no WhatsApp com os alunos e com os pais. Tem vantagens e desvantagens nisso, né? Porque os pais participam mais, mas eu acho que agora os pais entenderam o que é dar aula para 20, 30, 40 alunos, né? Quando ele só tem um na casa dele, com certeza, e sente toda a dificuldade. Todo né? mundo vai dar, acho que mais. Os pais sabem disso, os pais sabem que foi feito com carinho as atividades diárias, né? Quando eles vão pegar lá na segunda-feira, tá lá repartidinho. Essa aqui é a atividade de segunda-feira, essa é a de terça, essa é a de quarta, essa é a de quinta, essa é a de sexta. Aí eles fazem aquela devolutiva e aí o professor corrige pelo WhatsApp e vai refazendo. Foi assim que funciona, né? Então, mas agora é isso. A preocupação, é lógico, a preocupação é com o Covid-19, mas esse prejuízo educacional, esse prejuízo intelectual de uma geração, ele vai dar reflexo daqui 10, 15 anos, com certeza, com a geração com muita dificuldade, né? Até para se formar, né, em alguma profissão ou para emprego, né? Porque ele vai estar menos capacitado a nível escolar. Todo mundo vai dar mais valor ao professor depois dessas aulas, né? Agora, professor, o senhor explicando que os resultados não foram tão bons nessa avaliação e por isso essa preocupação da volta às aulas presenciais, eu acho também que uma das grandes preocupações dos pais seria quanto à segurança, né? Que os seus filhos serão recebidos dentro de sala de aula. Então a minha pergunta é: quais, né, as precauções a Secretaria de Educação, né, com referência a esses requisitos de segurança preconizados pelo Ministério da Saúde, como máscara, álcool, distanciamento, quais são, né? Quais serão essas precauções que a Secretaria vai trazer para o aluno? Sim, tanto para o aluno quanto para os servidores, né, da educação, todas essas normas sanitárias, elas são regidas por um protocolo,
nós fomos obrigados a entregar esse protocolo para o COI e para a vigilância sanitária. Quando eles autorizaram até 50% da capacidade, né, exigiram exatamente isso que você está colocando. Ou seja, essas normas básicas mesmo, né? Tem uma norma muito interessante que é o distanciamento da cadeira do aluno, né, de 1,5 metro de distância. Também tem essa norma para se seguir. Além, é lógico, do álcool, termômetro na entrada da escola. Os professores estarão com o borrifador lá a todo instante. O uso de máscaras é obrigatório, né, de todas as crianças também. E tudo isso está sendo colocado. Tem algumas questões que tem aglomeração num tempo normal, que é o recreio, que é a educação física. Então tudo isso também foi planejado. Serão intercalados, né, os recreios. O horário é normal, o horário de aula. Se ele estuda no matutino é das 7 às 11h20, se ele estuda no vespertino é das 13 às 17h20. É normal isso. Vai ter recreio, sim, né? Só que ao invés de ser todo mundo de uma vez no recreio, ele vai ser escalonado também por turma. Então tem gente que vai ter o recreio mais cedo. A merenda será em sala de aula, então também evitar aglomeração, né? Que antigamente era todo mundo no refeitório ou num pátio, né? E agora não, o professor vai, pega a merenda e ele serve na sala de aula com respeitando o distanciamento. Então todas essas normas estão sendo tomadas, e as escolas também, além da Secretaria de Educação, elas têm um protocolo que já foi entregue, inclusive ao COI. Certo. Professor, a gente já sabe que nos últimos meses, né, houve um avanço muito grande em relação à aplicação das vacinas, né? A minha pergunta agora é relacionada às vacinas. Todos os professores estão vacinados com as 2 doses? O fato do alunado não estar vacinado traz risco para a comunidade escolar? Olha, nós não vamos ser hipócritas no sentido de falar que não tem risco, né? Mas todas as medidas são tomadas, inclusive comparando com diversos outros locais, né? Foi oferecida a vacina a todos os servidores, não só os professores da educação, como grupo prioritário. Aproveito aqui para fazer uma campanha, Ero. Tivemos resistências de 3 ou 4 servidores que não querem vacinar, até dizer que para essas pessoas, elas não estarão em sala de aula, né? Significa que a gente está protegendo, né, tanto essa pessoa que não quer, né, e também os colegas deles ali, e é lógico que os alunos também. Então todos os professores foram vacinados nesse sentido. Nós estamos agora numa escolha de processo seletivo, que alguns contratos venceram em junho, e agora em julho nós estamos contratando para eles iniciarem em agosto. Então naquela época, esses que estão começando agora não estavam na rede e não foram vacinados. Mas exatamente por causa do retorno, né, já foi autorizado, né? Se a gente for olhar lá no boletim da saúde, lá está aberto para esses profissionais ainda, ou seja, todos os profissionais de risco, né, e que foram prioritários, eles ainda continuam sendo prioridade. Então, é uma segurança a mais, né, garantir isso. É um dos motivos do presencial. Também é exatamente isso. Está comprovado que a vacina tem resultados positivos, né, resultados bons, né, e a nossa rede está praticamente 100% vacinada. E quem não está vacinado não terá permissão para frequentar as escolas, nesse sentido, dos servidores. Quanto aos alunos, a gente sabe muito bem, ainda mais a rede municipal, que é de 11 anos abaixo, 10, 11 anos abaixo, né? Ainda não existe vacina para criança em lugar nenhum do mundo, né? Então não tem jeito de vacinar. Alguns pais falam que podia começar só o dia que vacinasse os alunos. Não tem vacina, né, para criança dessa idade aí, né? Então o que nós vamos fazer é educar. Olha, a gente considera a escola hoje talvez de uns lugares mais seguros. Se for comparar, a gente entrar aí em qualquer comércio, né, sei lá, supermercados, bares, né, restaurantes, lanchonetes, né, as pessoas estão lá sem máscara, alimentando e tal,
E na escola não, além de ser educativo, né? Então é muito importante, a criança, ela vai exigir muito mais dos pais esse cuidado, porque na escola ele é treinado pelo professor. Nossos professores estão preparados para essa acolhida de forma diferente, né? E isso tudo vai acontecer. Quanto à educação física, ela vai existir também. Os nossos professores de educação física também estão preparados para produzir atividades individuais, né? Que não sejam coletivas, para não ter o contato. Certo. Mas até nisso foi pensado. Certo, e essa é uma das perguntas, né, de uma ouvinte aqui, dizendo quanto ao recreio, as crianças vão ter recreio normalmente, vai tirar o recreio, vai sair mais cedo, lancha em sala, as aulas de educação física, vai ter contato? Isso o senhor já explicou, vai ser tudo escalonado, né, secretário? Outra pergunta aqui é sobre as voltas às aulas, qual será o horário, que o senhor também já falou, né? Se o aluno estuda de manhã, das 7 às 11h20. E se for à tarde? Das 13 às 17h20. Isso, outra pergunta aqui, professor Beto, a educação infantil já tem uma data prevista para retorno? Não tem, né? Então nós vamos aguardar ainda, né? Porque talvez alguns perderam o início aí, exatamente para proteger mais um pouco ainda, né? Ao município. Só as creches e as pré-escolas são em torno de 3.000 crianças e o fundamental em torno de 5.000 crianças, né? Então essas 3.000 já não retornarão, essas do infantil, mas continuarão no modo não presencial, né? Pegando as atividades e os professores lá incentivando e motivando as crianças através do WhatsApp. Certo. O prefeito municipal, senhor Aliomar Rezende, noticiou nas suas redes, né, sobre os kits escolares. E o pessoal está querendo saber aqui, secretário, sobre esses kits escolares. Quando serão entregues? Sim, já serão entregues agora em agosto. Os kits de material escolar é um kit bastante robusto, né, de ótima qualidade os materiais. Ele é composto por uma mochila, por um estojo, caderno de desenho, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, régua. Então todos esses equipamentos são importantes. É porque faz muito tempo, né, que não tem o presencial e a gente sabe que pesa no bolso das famílias essa famosa lista de material. Então o kit ele contempla vários itens da lista de material escolar e isso com certeza vai ajudar muitas famílias. Mas os kits já estão prontos, né? A secretaria já montou os kits, já está tudo dentro da mochila, né? Tem mochila para tamanho para o fundamental e mochila pequenininha para o infantil. O infantil também receberá um kit, né, específico para o infantil. Então tem sim, né? O prefeito fez uma live, nós apresentamos os equipamentos que vão estar presentes nesse kit e vai ser entregue agora em agosto. Certo, tem uma indagação, secretário, de uma mãe dizendo aqui, como vou mandar a minha filha para a escola se ninguém sabe se um aluno está contaminado ou só passa o vírus? Se um pai perde um filho, escola nenhuma traz ele de volta. Abriu as coisas antes da hora e agora os casos aumentaram drasticamente e as mortes. E aí, secretário? Aí vem aquela resposta, né? Não é obrigado você colocar seu filho no presencial. Exatamente por isso, tanto para essa mãe que está preocupada, né? Ela tem total autonomia de deixar a criança dela no não presencial. Outra coisa que a gente vai estar muito atento, né, é exatamente isso, né? Ver sintomas e a partir que a gente perceber que essa criança está contaminada ou com algum sintoma, a gente vai avisar os pais e pedir para essa criança ficar no não presencial, né? Quando eu falava aqui do termo de responsabilidade que os pais vão assinar na segunda-feira, dia 2, né, para uma dessas duas opções, lá no termo de responsabilidade também coloca isso, né? Qualquer sintoma da família, né, ou comprovado que está positivo Covid, né, então fica em casa, né? Nós não podemos garantir a essa mãe, né, 100% de controle, que eu posso estar não contaminado hoje e contaminado amanhã. Até porque nenhum lugar tem esse controle, exatamente, né? E também em relação à criança, né,
é raríssimo o caso de internação, né? É raríssimo o caso de complicação dessa doença para essa faixa de idade, né? Mas nós vamos tomar todos os cuidados. Também lá no termo de responsabilidade pergunta, a sua criança é grupo de risco? Né? Anteontem mesmo eu atendi uma mãe da zona rural, inclusive, né? Colocando essa situação que a criança tem alguma comorbidade. Eu falei, não, vai continuar normalzinho no não presencial, não precisa preocupar. Então tem essas opções. Certo. Tem uma mãe dizendo assim, eu cheguei atrasada na entrevista do professor Beto, vocês irão dar uma recapitulada no final da entrevista, pode ficar tranquilo, porque as pessoas que chegaram atrasados aqui na entrevista, essa entrevista com o professor Beto vai estar disponível até o meio-dia no canal do YouTube da Verde Vale FM, viu, gente? É só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar. Outra pergunta aqui é referente, secretário, a situação das escolas da rede da zona rural, né? Tem uma mãe aqui perguntando sobre a merenda, né? E sobre também como que vai funcionar com os professores, como é que vai funcionar a zona rural nesse processo de volta às aulas. É quase idêntico à zona urbana, né? A zona rural ela já funcionava com o transporte, levando as atividades toda segunda-feira lá na fazenda, na zona rural, e recolhendo as atividades antigas, né? Então, do jeito que funciona na zona urbana, funciona na zona rural. Merenda continua normal, é lógico que a merenda ela é para o presencial, né? Então, por isso, mais uma vez, é importante a gente saber quantas crianças retornarão para a gente fazer o cálculo de quantas merendas nós temos que comprar, porque nós não podemos desperdiçar alimentos, né? Então é importante isso, mas a garantia da merenda, ela vai ser sempre, né? Nunca faltou merenda um dia, né? Então não é agora que vai faltar, agora é o contrário, é agora que mais necessita. Então nós damos a garantia a isso. Em relação ao transporte, falando em zona rural, o transporte também já está todo organizado. E também vai depender, que nós temos dois tipos de zona rural. Nós temos o aluno que mora na zona rural e vem para a cidade, e nós temos o aluno que mora na zona rural e estuda numa escola rural. Então o transporte é interno naquela região e tem um transporte que traz para cá. Também o transporte será obrigatório obedecer essa questão do distanciamento, da capacidade de até 50% também do veículo, né? Então tudo isso vai ser observado. E aí, da mesma forma, se for preciso fazer escalonamento, vai ser feito uma semana sim, um grupo de alunos, outra semana outro grupo de alunos. Esse escalonamento já está decidido, e quando a gente decide por até 50%, significa também que a gente tem um ganho, e o máximo de escalonamento que vai ter serão 2 escalonamentos, né? Então isso é bem interessante. Já está definido que será semanal, justamente porque fica mais fácil para os pais a programação da semana do que fazer um dia sim, um dia não, quebra toda a rotina da família. Certo, só para encerrar essa nossa parte aqui, porque daqui a pouquinho a gente já volta para encerrar também a entrevista, secretário, sobre o kit escolar. Tem gente, tem pai perguntando aqui se o aluno que não for para o presencial, né? Então os chamados não presenciais, também vão receber esse material? Vão receber, porque o não presencial ele utiliza do kit. Uhum. Ele utiliza do caderno, ele utiliza do lápis, da borracha, normal, todos irão receber. Tanto do presencial quanto do não presencial. Muitas perguntas surgindo por aqui, professor. E uma dessas perguntas, eu acho que é bem interessante a gente frisar. Deixa eu só pegar aqui, ó. Caso os pais, né? O senhor disse que na segunda-feira, né? Retorno aí às aulas presenciais ou não presenciais, os pais vão assinar esse termo de responsabilidade, né? Se quer que o filho vá para o presencial ou para o não presencial. E aí a pergunta que surge aqui é o seguinte, professor: caso os pais mudem de ideia entre as modalidades, migrar do remoto para o presencial gradual antes do ano letivo acabar, tem essa possibilidade? Ótima pergunta, Eru. Eu agradeço aí ao ouvinte que fez a pergunta. Sim, ele pode mudar de modalidade a qualquer instante, né? Ou seja, ele tem que optar por uma das duas, né? Ele optando por presencial, se ele sentir lá, né? Falar, não tô seguro, não, vou voltar pro não presencial. Normal.
Ele avisa a escola, avisa o professor no grupo lá, fala, ó, meu filho vai ficar no não presencial. E quem optar pelo não presencial, da mesma forma, ele vai entrar em contato com o professor dele, né? E vai falar, olha, professor, eu vou, semana que vem eu quero ir em presencial. Também será permitido. Então essa resposta, eu acho que ela tranquiliza mais ao ouvinte, né? Eu tô aqui com a Ero, a gente tá vendo aqui algumas perguntas, né? E a gente já sabia que era dividido, até porque a gente fez essa pesquisa, né? Com vocês pais, né? Vocês responderem em algum momento lá, né? Qual modalidade que você gostaria que seu filho retornasse. E é bem dividido. E é por isso que é oferecido aos dois sistemas. Então, tô vendo algumas pessoas aqui com receio, né? Jogando responsabilidades, né? Para a prefeitura, ou para a secretaria, ou para a escola, né? A gente quer dizer que o ambiente escolar ele é mais seguro do que qualquer outro, né? E a pergunta é o contrário, né? Como é que você faz quando você vai numa loja, no supermercado? A loja, o supermercado é responsável se você adoecer. Então essa doença a gente não sabe aonde a gente contaminou, né? Então assim, não existe essa lugar nenhum falar assim, não, nós somos responsáveis que ninguém vai adoecer. Não existe isso, né? Agora o município quer tranquilizar esses pais que estão com essa contrariedade. Fique em casa, não tem problema nenhum. Nós vamos oferecer o sistema não presencial também, né? Só que nós estamos dizendo que o produto nosso, produto da educação municipal, é a aprendizagem do aluno. O produto da loja é vender uma roupa, né? O produto do supermercado é vender comida e assim por diante. O produto nosso é aprendizagem. Então, o que nós estamos querendo deixar bem claro para o pai é isso. Se ele acha que o filho dele está tendo grandes prejuízos, né, nesse sentido de pedagógico, de aprendizagem, é uma ótima opção o presencial. Se ele acha que o filho dele está dando conta de acompanhar tranquilo em casa, está desenvolvendo bem, porque também temos isso, né? Então que ele continue em casa, não tem problema nenhum. Mas ele pode mudar de sistema a qualquer instante. O que não pode é só o seu filho não estudar. Exatamente, ele tem que, acho que qualquer pai está ciente disso, né? Não, pelo amor de Deus, né? Não deixe seu filho fora da escola. Certo. Outra pergunta que é de uma mãe, dizendo assim, eu sou mãe de um aluno do Antônio Carrijo, e está dizendo que a Secretaria de Educação está de parabéns, né? Com toda a proteção. E ela está dizendo assim, mas eu preciso saber se a criança precisa levar 2 ou 3 máscaras e o álcool em gel de casa. E também agradeço e também quero perguntar se terá luvas para as crianças. Eu não posso responder pela rede estadual, tá? Eu peço desculpa, a Escola Antônio Carrijo, ela é da rede estadual. Eu não sei as normas exatamente da rede estadual, mas eu acredito que, comparando com a rede municipal, o aluno não tem que levar o álcool, né? A não ser que o pai queira, põe lá na mochilinha do aluno, do filho, né? É uma precaução, né? Também pode ser um esforço da família em relação a isso. Mas eu quero dizer que na rede municipal, né, em cada sala de aula, até lá, a todo instante, em qualquer coisa, o professor vai estar lá espremendo o álcool na mão das crianças lá, né? Nesse sentido. A máscara, eu acredito que cada um, quando fala 2 máscaras, né? Uma de reserva, que pode correr o risco da máscara arrebentar lá na escola e tal. Ele tem uma máscara reserva ali, né? Então, eu acredito que as escolas não vão oferecer máscara para os alunos, né? A não ser aquele que, na hora lá, nós temos umas máscaras reserva, assim por diante. Sobre os outros equipamentos, eles serão fornecidos para os servidores, né? A luva, eu não sei o nome daquele capacete, como é que chama aquilo? Aquele capacete de acrílico, né? Aquele capacete de acrílico. Não me vem à mente agora. Né? Dependendo da função do servidor, por exemplo, da merendeira, né? Ela terá todos esses equipamentos, né? Para evitar ao máximo a contaminação. Professor, agora a pergunta que a gente já está quase encerrando aqui a nossa entrevista. A mãe está perguntando assim, ó, são 2 perguntas referentes à zona rural. O ônibus vai buscar os alunos da fazenda também? E ainda outra pergunta, professor e alunos da zona rural que vão em vans, em ônibus, como que vai ser? Da mesma forma, né? Eu já tinha respondido isso anteriormente, mas é bom reforço para ficar mais claro, né? Da mesma forma, o professor, dia 2 de agosto, ele vai entregar para
os pais o termo de responsabilidade. Primeira coisa é isso, lá da zona rural. O pai também, ele vai optar pelo presencial ou pelo não presencial, né? Como é que funciona isso na zona rural? Da mesma forma, as famílias lá vão, o transporte, né? Quinzenalmente busca as famílias, vai lá pegar atividade, da mesma forma. E vamos obedecer aos 50% de capacidade do veículo, né? A resposta é simples, né? Da mesma forma, vai continuar o transporte, porém, obedecendo a essa quantidade por veículo, também vai ser obrigatório a gente cumprir isso. E se necessitar fazer o escalonamento, vai ser feito igual na zona urbana também. Se ultrapassar o número de alunos que quer retornar, agora na zona rural tem uma facilidade. Na zona rural, nossas turmas não tem 40 alunos, 30 alunos, né? Geralmente são 12, 10, né? 14. Então já é um número menor e aglomera menos, né? Então a zona rural a gente tem essa vantagem, que são poucos alunos nas escolas da zona rural. Outra pergunta aqui, o senhor já até respondeu essa pergunta, quanto os alunos da zona rural vão receber o kit escolar? Vão receber, toda a rede municipal, né? O termo de responsabilidade vai vir para os pais para assinar na fazenda ou precisa ir na escola? Da mesma forma que a gente entrega as atividades para os pais, é como se esse termo de responsabilidade ele também fosse uma atividade. Ele vai junto com as tarefinhas que os pais assinam. Outra forma de comprovar a assinatura, né, os pais serão orientados a isso. Os professores vão falar para os pais: o senhor assinou, o senhor já escolheu a modalidade, o que é presencial ou não presencial? Fotografe e me manda aí, Então também vai funcionar nesse sentido. Mas os pais receberão já no dia 2 de agosto também o transporte, vai levar lá na fazenda esse termo de responsabilidade. Certo. Isso aqui já é um elogio à Secretaria de Educação. Secretário, a mãe está dizendo assim, eu também sou mãe e penso que nossos filhos correm riscos em todos os lugares. E na escola estarão bem mais protegidos, eu acredito, pois também trabalho na educação e sei da dedicação de cada um que trabalha na área. Outra pergunta aqui, essa aqui a gente já respondeu. Quanto à data, secretário, de distribuição do kit escolar? Quando vai acontecer? Exatamente, também depende do quantitativo, né? De pessoas que vão optar pelo presencial e não presencial, né? Mas é em agosto, né? Agora em agosto já estão prontos os kits, né? Para não aglomerar, os pais serão avisados. Nós temos que escalonar também essa entrega para porque já que vai ser para todo mundo, nós vamos repartir em dias diferentes para cada série, para cada escola, né, para aglomerar menos. Mas vai ser agora em agosto, no início de agosto. Certo. Outra mãe dizendo aqui que parabeniza os gestores da cidade. Os kits escolares são de grande importância, assim como a volta às aulas, e sabemos que existem riscos, mas que as crianças são muito inteligentes e aprendem rápido as regras de convivência e cuidados combinados que são feitos com os alunos. Outra pergunta sobre transporte escolar, secretário. A gente já respondeu aqui, né? Tanto da rede municipal, quanto da zona rural, quanto da zona urbana, né? Mas vamos frisar mais uma vez sobre o transporte escolar. Olha, a regra é única, né? Nós já colocamos, nós temos 3 tipos de transporte. Nós temos um transporte urbano que traz alunos lá da região norte da cidade, ali do Mutirão 4, do Iores, Leontino, né? Porque a demanda lá, nós só temos uma escola, a Maria Paniago, e a gente tem 5 linhas de transporte que transportam os alunos para cá, né? Para o outro lado da cidade. Da mesma forma, os pais que utilizam do transporte no termo de responsabilidade, ele também vai optar: meu filho vai ser presencial, meu filho não vai ser presencial. E a mesma forma da sala de aula, aí a gente vai ter uma noção de quantas crianças daquele transporte se ofereceu para fazer o presencial, para a gente fazer o escalonamento ou não. Vai depender dessa quantidade e a gente só vai ter noção. Mas de maneira bem simples, vai acontecer o transporte para a zona urbana, vai acontecer o transporte para as pessoas da zona rural que vêm para as escolas municipais, que é a Escola Salviano e a Escola Juarez Távora, que acolhe esses alunos aqui da zona rural,
e vai ter o transporte lá na zona rural também, que leva os alunos para a escola da zona rural, obedecendo do até 50% da capacidade do veículo. Certo. O professor tem mãe dizendo aqui, Só mais um minutinho. Também lá, o distanciamento nos bancos, né, dentro do veículo, será permitido apenas sentar juntos pessoas da mesma família, né? E o motorista também, né, do transporte, ele está sendo treinado, orientado, né, a fazer todas essas, a cobrar das crianças todas essas normas sanitárias também. Certo, tem mãe dizendo aqui, apoio total às voltas às aulas presencial, é a mãe Camila. Que bom, Camila. Tem gente dizendo aqui, eu quero saber, e se a pessoa que parou de estudar há muito tempo e quer voltar às aulas, se vai poder fazer matrícula para voltar à escola, porque eu tô querendo voltar a estudar de volta. Eu acho que isso aqui já seria a pergunta para o pessoal da rede estadual, né, professor? Porque a rede municipal, né, é só o fundamental, né, do infantil ao 5º ano. Isso, eu não posso garantir pela rede estadual, mas pela rede municipal, a pessoa pode retornar a hora que quiser, né? É lógico que ele vai ser avaliado, ele vai mostrar em que série que ele parou, né? E se ele for jovem adulto, nós também temos a modalidade jovens e adultos no noturno, né? Para pessoas de maior de idade. Então eu não sei se essa pessoa está colocando isso, mas se for da rede municipal, é só comparecer à Secretaria de Educação e executar a sua matrícula. Certo. Então segunda-feira já podemos levar os filhos ou temos que esperar o termo? Na segunda-feira agora é o termo, né? E já vão receber também as atividades da semana. Então essa primeira semana agora, tanto os que optarem pelo presencial, que vai iniciar dia 10, o presencial, para quem optar pelo presencial. Olha, eu quero agradecer algumas contribuições aí dos ouvintes, né? Que estão a favor, né, do retorno e tal. Eu só quero dizer que eu estou apoiando, a secretaria apoia as duas modalidades. Sim. Nós apoiamos também aos pais que não querem voltar para o presencial e que se sentem confortáveis lá no não presencial, né? O diferente que está acontecendo aqui é o município estar oferecendo o presencial pelo grande prejuízo educacional, e os pais têm que entender isso. O prejuízo é enorme, é muito grande. Certo. O secretário, alunos do Castelinho também vão voltar? Esse é da educação infantil, né? Educação infantil não vai voltar. 4, 5 anos abaixo não volta, né? CEMEI é de 0 a 3 anos, não volta, né? E também as escolas infantis que tem Jardim 1 e Jardim 2, essas séries não voltam, só volta as séries de 1º ao 5º ano. Certo. Secretário, outra pergunta aqui, será antecipada a segunda dose da vacina, já que os professores tomaram só a primeira dose? Olha, isso aí já é uma norma da saúde que eu não sei se é permitido vacinar antes do momento que é colocado lá, quando ele vacinou a primeira dose. Certamente ele recebeu um papelzinho lá, um cartão, onde tem a data, né, que ele vai vacinar a segunda dose. Existe estudos, né, mas aí vai ser generalizado, né? Se essa vacina, principalmente, que é de 3 meses de distância da segunda para a primeira dose, se vai diminuir para 2 meses, né? A gente não sabe disso. Mas o que a gente tem a relatar aqui é que ele vai ser vacinado na data que está lá no cartão dele. Certo, agora são 9h29, nós vamos encerrar a nossa entrevista com o secretário Carlos Roberto Amorim, né? Desde já eu gostaria de frisar as pessoas que estão mandando mensagem aqui no WhatsApp, porque perderam o início da entrevista. Então, olha, até o meio-dia, essa entrevista com o secretário Beto vai estar disponível no nosso canal do YouTube e você vai poder assistir tudo completo, né? Tudo editado certinho lá no nosso canal. E, secretário, desejamos um bom retorno às aulas nessa segunda-feira, né? E esperamos que com essa entrevista os pais, né, tenham tomado consciência a respeito do estudo dos seus filhos, né? E aquela coisa que a gente já frisou aqui, que bom que existe 2 opções,
Os pais que não querem, né, que os filhos voltem à sala de aula, optam pelo não presencial. Os pais que querem que seus filhos voltem à sala de aula, que optem então pelo presencial. Que bom que tem essas opções e que a gente pode oferecer então o melhor para os nossos filhos. Sim, eu só posso agradecer aqui, Ero. Pode sim, fica à vontade. Eu acho que, em nome do prefeito Aleomar, né, que é o que toma essas decisões, as decisões passam pelo prefeito. Nós queremos dizer que nós estamos muito satisfeitos com o que nós estamos oferecendo, né? Então vocês viram aí tanto a questão do kit, quanto da merenda, quanto do transporte, quanto do cuidado sanitário, né? É muito difícil organizar isso, não é tão fácil assim. Imaginar que 5.000 alunos ou 8.000 alunos são 8.000 bocas para alimentar diariamente, né? Então o transporte da mesma forma, né? São 38 linhas que a gente tem, então não é tão fácil organizar isso, mas nós estamos muito dispostos a isso, né? Vocês virem o kit, né? Poderia estar falando de outras coisas positivas aqui da educação. Vocês viram também que a gente vai investir muito em tecnologia, né? Isso é um custo muito alto, mas com o maior prazer do mundo, porque será exatamente a recuperação, a tecnologia que vai trazer a recuperação do tempo perdido, né? E também estamos pensando em infraestrutura, né? Já começou agora, já foi licitado, já tem as empresas, já iniciaram as obras da cobertura de 4 quadras municipais, Santo Antônio, Padre Maximino, Otalécio, né? E Elias Carrijo, e também vamos, a dia 14 agora é a licitação, né, de uma nova escola lá no setor Betel e Cidade Nova, e também de uma nova creche. Com isso nós estaremos atendendo a demanda, né, que falta ainda atender, né, de crianças que estão naquela região e que tem que vir para outra região de Mineiros. Então são notícias muito boas, a educação muito bem preparada, processo seletivo funcionou direitinho, a modulação dos profissionais estão todas confirmadas aí, nós teremos um avanço maior na questão da modulação. E é isso, eu queria agradecer aos servidores da secretaria, aos servidores, aos gestores, aos grupos gestores, aos professores, aos servidores administrativos, aos pais e aos alunos, né? O sistema educacional ele é composto por tudo isso. Quero também ressaltar aqui que tudo que a gente faz aqui tem que ter a validação do Conselho Municipal de Educação, e no Conselho Municipal de Educação tem representantes dos pais, dos professores, dos gestores, dos alunos, e tudo isso é muito bem discutido lá e aprovado. Isso aqui não é da noite pro dia que a gente chegou a esse ponto de estar com tudo organizado. Quero agradecer a você, né, aos diretores da Rádio FM por essa oportunidade, né, e a gente também está à disposição. Dizer a todos os ouvintes que a secretaria está aberta, né, disponível a todos, e também vocês têm um contato direto com a escola e com o seu professor. Tudo isso que a gente está conversando aqui, os nossos professores sabem responder também. É isso que eu ia dizer aqui, secretário. Se surgir alguma dúvida referente a esse assunto, o pai, né, tem esse acesso ao professor, tem esse acesso à Secretaria de Educação para sanar essas dúvidas, sim, né? 100% dos pais estão inseridos em algum grupo de professor aí. Tá certo, então. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e daqui a gente vai seguindo com a nossa programação.